Começa agora o programa Novamente. Novamente no ar, João Lourenço que vos fala, um programa dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. Ainda estamos aqui no nosso distanciamento social, né, que é para evitar novas contaminações, que é diferente do isolamento, né, para quando a pessoa já está contaminada com coronavírus, então ela tem que ficar isolada, ver se ela vai desenvolver a parte mais grave da doença. E a quarentena é para aqueles que estiveram em contato com essa pessoa que já manifestou o coronavírus enquanto doença, para ver se elas também não vão manifestar. Então é diferente o distanciamento social da quarentena do isolamento. Então, como eu estou em casa, nós fizemos esses recursos através da internet para a gente poder continuar fazendo o programa ao vivo, respondendo as perguntas que eu vou receber daqui a pouco aqui pelo WhatsApp, e a gente pode estar dando continuidade ao nosso programa de maneira ao vivo, né? E hoje a nossa ideia de falar do programa, eu vou pegar uma série de textos que eu acho muito interessante, que eu andei relendo, um livro que é do Miramês, né, que foi psicografado, é um espírito que psicografou através do médium João Nunes Maia, e é um livro chamado Horizontes da Mente, já que nós estamos aí com esse momento muito importante do planeta Terra, nos trazendo aí a oportunidade de rever para onde, os rumos e distâncias, para onde vai a nossa mente, né? Rumos e distâncias, né? Ou seja, eu vou nessa direção, ou vou ao contrário, ou vou completamente atravessado, e por quanto tempo eu vou andar. Então, hoje eu tenho que olhar o horizonte para onde vai a nossa mente, né? Então, é importante isso como uma espécie de método ou modelo, vamos dizer assim, de promoção da saúde mental diante de um contexto tão difícil em que nós vivemos, né? Vamos dizer assim, né? E a gente vai, então, comentar sobre isso. E um capítulo que eu escolhi desse livro, O Horizontes da Mente, está na página 31, não tem um número do capítulo, chama-se Campo Mental. Lembrando que a nossa mente, como nós comentamos já no programa passado, é um gerador, né? Um receptor e um emissor, né? Ele é um gerador enquanto produz eletricidade, né? Gerador é um emissor e um receptor de ondas eletromagnéticas, né? Então isso cria um campo mental, né? E esse campo mental, ele é totalmente inerente ao que vem de dentro dos sentimentos, dos pensamentos, das palavras e ações, que já é a materialização do sentimento e do pensamento, né? A palavra e a ação. Então o campo mental é muito interessante nós entendermos como que ele serve, o que ele pode influenciar conosco, vamos dizer assim, no sentido de nos promover a saúde mental enquanto nesses momentos de transição, né? Estamos passando por uma transição e é importante que a gente aproveite ela da melhor maneira possível, sem cair em desesperos, né? Então ele diz assim, campo mental, a área dos pensamentos, que nos parece das mais sagradas, é, na verdade, um santuário onde a educação deve corresponder aos anseios da vida maior. Então, ele está dizendo assim, educar os pensamentos para direcioná-los à vida maior, né? E por que isso? Porque por um longo período, eu diria talvez um período necessário, não que seja longo ou curto, vai depender de cada um, a gente sempre estivemos usando os sentimentos, e talvez mais a área das emoções, os instintos, para atender, né, as nossas necessidades físicas e psíquicas, né, imediatas, né, os nossos instintos e as nossas emoções imediatos. Se nós queremos dar um salto quântico na nossa percepção de mundo, nós temos então que direcionar, educar esses nossos pensamentos e sentimentos para os anseios da vida maior. E o que é esse anseio da vida maior? É um lugar onde não tem instinto e não tem emoção? Talvez até tenha, mas eles estão sob o controle dos sentimentos. E desses sentimentos, eles também estão sob controle de um sentimento maior,
conhecido como amor. Não esse amor que o pessoal parafraseia, né? Usa a palavra amor para dizer relacionamento sexual, né? Isso, até um certo passo, não é amor, é uma expressão material, uma expressão física daquilo que um animal, ou um hominal como nós, conseguimos compreender o que é preferir alguém, né, para as suas relações, sejam elas físicas e ou psíquicas, né? Mas esse amor, que é o amor da vida maior, como ele diz aqui, não prescinde da carne. Por isso que eu sempre costumo dizer que as pessoas acabam confundindo alegria com felicidade, né? Alegria é um estado de corpo, né? O nosso corpo está satisfeito, tem as suas necessidades físicas e psíquicas atendidas. Então, se a gente fosse um animal, a gente ia abanar o rabo porque está alegre, né? Agora, felicidade é um estado de espírito que não depende do estado de corpo, né? Porque, senão, nós só poderíamos ser felizes encarnados. E nós sabemos que a verdadeira felicidade, que a felicidade não é deste mundo, e a verdadeira felicidade está em mundos superiores, aonde não há mais vida física, materialmente falando. É uma vida puramente de amor. E esse amor realizado na sua máxima potência é que traria para nós esse estado de espírito de felicidade. Mas nós podemos, enquanto encarnados, vislumbrar o que é esse estado de amor pleno e que é a felicidade através de uns exercícios que nos despedem, né, da vida animal e hominal para nos introduzir na vida humana. Finalmente estaremos nos campeando para a esfera humana, aonde existe uma maior capacidade de compreensão, da capacidade de amar e também de ser feliz, vamos dizer assim, né? Deixa eu ver se tem algum recado aqui, alguma pergunta pelo WhatsApp. Tá tudo ok. Então, quer dizer que a imagem, o som deve estar chegando adequadamente até vocês, não recebi nenhum recado, e eu estou aqui então agora sintonizado no Facebook, para daqui a pouco também ver as perguntas e as dúvidas ou colocações que as pessoas queiram fazer para nós aqui, né? Então tá aqui já. A gente precisa ver, a gente vai ver, tem uns comentários, a gente vai vendo aqui. Ó, já entrou algumas pessoas. Tá aqui, ó. Como está, a pergunta do Facebook é: como está o seu campo mental em tempos de pandemia, né? Aí você responde se está bom ou precisa melhorar. O meu eu vou colocar que precisa melhorar, né? Bom, então nós já vemos que campo mental tem a ver com um campo eletromagnético gerado pelo aquilo que eu sinto, pelo que eu penso, e, portanto, vai virar uma palavra ou vai virar uma ação. Aí ele continua dizendo aqui, ó, a energia mental é de grande responsabilidade com relação ao corpo físico. Aqui ele já começa a fazer uma ligação mente-corpo. Se nós estamos encarnados, todas as coisas que nós sentimos e pensamos, de alguma maneira, vai afetar o nosso corpo, o que é estudado na medicina psicossomática. Mas no mundo espiritual, onde ainda não existe mais a encarnação, e sim um corpo etéreo, ele também se modifica. E é possível de essas alterações serem percebidas pelos outros espíritos, até mesmo em forma de movimentos e de cores nos nossos centros de força, né? Então, se a energia mental é de grande responsabilidade em relação ao corpo físico, quer dizer que eu posso adulterá-lo, alterá-lo para bem ou para mal. Ele diz aqui, ele depende dela, da energia mental, né? O corpo depende da energia mental, desde o mais intricado metabolismo celular até a defesa sedosa da pele contra os mais ousados vírus propagadores do pângre da morte. Bem propício para o nosso momento, né? Em que a gente percebe todo o nosso metabolismo, função dos nossos órgãos, né, sendo presididos pelo que a gente sente, pelo que a gente pensa. Então ele diz,
de uma célula, né, que nós somos feitos por um exército de células, bilhões de células, algumas delas se diferenciam em funções específicas, como células do aparelho digestivo, células do sistema muscular, células do sistema nervoso e assim por diante. E também células que nos revestem, que é a pele. Então, desde os metabolismos mais profundos até a pele que nos protege contra as investidas de bactérias, fungos, e no caso aqui nós estamos falando de vírus. E aí nós vamos entender também vírus que podem propagar doenças e também, no caso aqui, só saber que ele existe já é capaz de propagar pânico e morte, né? Então ele diz assim, olha, quem estuda a casa mental pode... quem estuda a casa mental, como aplicar as forças das ideias e o arejamento da própria consciência, está nascendo para uma nova era, a era do espírito e da verdade, que é esse momento aí que eu acho, que eu falei a semana passada, que o coronavírus está coroando esse momento no planeta Terra em que as pessoas, através da internet de tudo e de todos ao mesmo tempo, onde nada ficará em segredo, né? Tudo que está em segredo será revelado, que foi uma profecia de Jesus, nesse efeito que eu chamo lá no programa Mente 5.0 de efeito panóptico, né? De pan-americano, todas as Américas, panóptico, consigo ver tudo, né? Só que esse efeito panóptico não é só eu consigo ver todos, ele tem mão dupla, todos conseguem me ver. É tão forte essa transparência do mundo através da internet que só teve um jeito de as pessoas que são desonestas para encobrir a realidade das próprias vidas, que é criar uma nuvem de fake news, onde você fica meio confuso com tantas informações, e aí, é claro, você tem que ir lá na fonte dela para ver qual é a realidade, né? E aí, é claro, está dizendo aqui, quem estuda a casa mental, como aplicar as forças das ideias e o arejamento da própria consciência, fazer isso é esse exercício que ele está falando aqui, é a educação dos nossos pensamentos para essa nova era, a era do espírito e da verdade. Quando a gente fala da verdade, tem a ver com essa questão de que nada que está oculto deixará de ser revelado, que é o que está acontecendo, né? A única maneira que ainda os que têm a esconder alguma coisa têm para fazer é criar uma nuvem de fake news, né? Confundir as pessoas, né? Bom, ele diz aqui, a energia mental inferior obedece à lei compatível com sua formação intrínseca e agrega, dado o seu estado vibratório anterior, coágulos em toda a extensão física, de onde promanam enfermidades desconhecidas e dores lancinantes. Então, na realidade, o termo que ele usa aqui é retardamento vibratório. Eu não sei se é retardado, né? Está numa vibração que lhe é possível. Permanecer nela é que parece retardatário, né? Parar nelas e não evoluir pode trazer doenças, a princípio a nível perispiritual, depois torna-se a nível psíquico, e depois do psíquico vai para o físico, que é a relação mente, corpo e espírito, ou espírito, mente e corpo, que é nesse sentido. Então, se você estuda como arejar a própria consciência e como aplicar as forças das ideias, você estaria não mais sendo um joguete passivo das emoções, desse mundo primário, primeiro, que a gente precisou passar, que é um mundo animal e hominal, e passando a ser o humano. O humano é aquele que tem capacidade de perceber o que sente, o que pensa, antes de falar e agir, e colocar isso no direcionamento do amor maior, do amor cósmico universal, né? Ele começa aqui, ó, num sistema neurovegetativo, com sensações desagradáveis, essa energia mental inferior perturba algum dos mais sensíveis filamentos nervosos que se encaixam na engenhosa base espinhal. Sim, então ele está falando aqui, no sistema neurovegetativo é o novo sistema nervoso autônomo, né? Que tem a ver com o sistema simpático e o sistema parasimpático, que é como se cada um funcionasse em paralelo. Enquanto um, por exemplo, o simpático acelera o coração, o parasimpático
desacelera, né? Então, se você tem perturbações ou não sabe lidar com as energias mais primitivas, você vai estar sempre bombardeando, através do seu sistema nervoso autônomo, os órgãos ligados a ele, né? Principalmente através de um nervo chamado nervo vago, que nasce de dentro do cérebro. Ele é o nosso 10º par craniano. Nós temos 12 pares cranianos. Esse 10º par craniano, ele sai do cérebro, passa por uma série de estágios do nosso corpo, controlando salivação, né, batimento cardíaco e a digestão, de maneira em que, quando você está alterado, de uma maneira muito intensa emocionalmente, você tem o seu coração disparado, você tem a sua boca seca, e você pode ter dor de estômago e pode ter até diarreia. De onde vem aquela expressão que evacuou nas calças de medo, né? Para não falar palavrão aqui na rádio, né? Então, quando você está totalmente sem controle da sua vida mental, o seu sistema nervoso autônomo, que é o que ele chama de neurovegetativo, porque vegetativo é aquela parte que funciona sem que eu precise pensar, é automático, por isso que chama sistema nervoso autônomo. Você já pensou se eu tivesse que ficar pensando para o meu coração bater? Bate coração, bate, 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 bate coração. Aí eu me distraio com alguém, pum, eu morro. Não, é automático. Como também não preciso ficar mandando meu tubo digestivo, ter peristaltismo, né? Não preciso respirar, né? Lembrar que eu preciso respirar. Às vezes eu consigo parar, mas por um tempo, né? Depois o meu sistema nervoso autônomo faz eu respirar de qualquer maneira, né? Ele faz eu encher o pulmão de qualquer coisa que eu tiver em volta. É assim que as pessoas, quando submergem na água, elas conseguem prender a respiração por um tempo. Depois elas aspiram a água, porque o cérebro manda encher o pulmão de qualquer coisa que tiver à volta. Como só tem água, a pessoa respira a água e enche o pulmão de água, interrompendo as trocas gasosas, né? Esse é o fenômeno do afogamento, né? Mas nós estamos falando aqui, então, de como que a nossa mente interage, o nosso campo mental, né, cria no nosso corpo reações biológicas que são transmitidas por neurotransmissores. O sistema nervoso autônomo tem o sistema de acetilcolina, né, que é um neurotransmissor, e isso gera magnetismo, uma certa energia elétrica que gera um magnetismo. O conjunto disso é o nosso campo mental biológico, meramente instintivo, de sobrevivência, né? Aí ele diz aqui que tem pessoas que têm mediunidade, né? Então ele diz aqui, ó, existem alguns sensitivos, pessoas que têm mediunidade, que notam os coágulos em certas pessoas pelo mau odor desprendido através dos poros desses focos psíquicos infecciosos. Sim, algumas pessoas têm uma maneira de perceber, né, sensitivamente o que se vai de mal nas pessoas. Algumas é pelo odor, e muitas vezes o odor que sai, e isso não é um odor da matéria, né, mas é um odor que sai desses centros de força que estão de uma maneira deslocados da sua normalidade, né, vamos dizer assim, né? Bom, ele continua aqui. A extensão da mente é imensurável, requerendo trabalhador permanente. Aqui o que ele quer dizer? Que assim que você teve o despertar espiritual, percebeu que existe algo maior, que é a vida maior, já está se despedindo da esfera animal e da esfera hominal. Aí ele diz assim, tomou consciência da sua mente, olha, o tamanho dela é bem grande, eu diria que ela é infinito, então ela permite, aliás, ela exige que você esteja trabalhando a sua mente de maneira integral. Então o que significa isso? Não existe aquela coisa, eu vou dar uma safadinha aqui e já venho, né? Isso não tem. Eu vou dar uma voltadinha lá para o meu lado animal, não dá para fazer isso. É como se você limpasse toda uma área bonita e depois pisasse em cima dela com o sapato sujo. Não adiantou limpar nada, né? Então tem que estar trabalhando permanentemente a mente, que é o seu campo mental. Ele continua. A lavoura mental, né,
de certo modo, pede a presença do Cristo agrário, né? Sem o qual o sol não despontará nos horizontes da vida. Então, na realidade, qual é o instrumento, quais são as instruções e quem é o instrutor para que eu possa fazer esse trabalho novo no meu campo mental? Então, se existe alguém que é capaz de fazer isso, e comparando Cristo a um trabalhador da lavoura, ele que é o nosso sistema agrário, né? Através do Manual da Vida. Aliás, quem quiser assistir, já teve algum tempo, não sei se foi há 1 ano ou há 2 anos atrás, eu fiz uma série de programas aqui no Novamente, falando sobre o Manual da Vida, em que eu estava interpretando cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo como uma ferramenta, né? Na qual a gente usa em determinados aspectos da nossa vida para fazer exatamente isso, essa reforma agrária, né, do nosso campo mental, direcionando-o para a vida maior. É um exercício, isso não é concebido de nada, de graça, né? Não é uma graça que vem do nada, não. É um exercício na qual você vai campeando, vai aumentando a extensão da leveza no seu campo mental, né? Então, diz aqui, esse campo, essa lavoura mental, pede a presença do médico dos médicos. Primeiro, para que se faça o saneamento espiritual. Faz sentido, a gente tem que perceber aonde estão os nossos focos, ou as nossas pontos nevrálgicos, onde assim, mas de vez em quando a gente ainda tropeça querendo voltar para o velho hábito, né, para a velha maneira de sentir e de pensar, né? Então, precisa fazer esse saneamento, né? Pede a presença do mestre dos mestres no sentido da instrução e para que a disciplina se torne visível em todas as frentes do saber e dos sentimentos. Então, aqui a disciplina é muito interessante, muito importante. E lembrando que disciplina não significa seguir regras, tá? Disciplina significa você se organizar dentro do seu real tamanho. Porque eu não consigo seguir regras de Jesus. Eu não consigo. Eu não sou um espírito crístico. Ele me deu algumas orientações, que está lá nos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou usá-los conforme o meu nível de compreensão, com disciplina, né? Ou seja, eu vou me organizar para dar esse salto quântico dentro dos meus sentimentos, pensamentos, palavras e ações, para que eu consiga mirar agora na vida maior, me despedindo e me despindo, né, vamos dizer assim, dos velhos hábitos, dos instintos e dos velhos hábitos das emoções, principalmente as emoções rompantes, né, aqueles rompantes de emoções atávicas, né, como a raiva, a culpa, o medo, a necessidade do poder e do controle, né? Que nós estamos vendo aí o coronavírus está trazendo todo mundo para o mesmo nível. Tem algumas pessoas que estão achando que quando acabar o coronavírus eles vão entrar e dominar o mundo. E não é bem assim, tá? O que está dominando o mundo agora é exatamente a internet de tudo e de todos ao mesmo tempo, o tempo todo. Quem está tentando se esconder vai acabar apenas criando uma nuvem de fake news que a fonte da informação desbaratina e a gente começa a perceber quem realmente tem boas intenções, vamos dizer assim, né? Bom, nesse sentido, então, ele já falou de 2 coisas, né? O instrumento e a instrução. E é claro que o instrutor é Jesus, pensando nele como um espírito crístico. A nossa meta é cristificar a nossa vida, né? É purificar a nossa vida. E purificar não tem nada de puritano, não tem nada de moral puritana, né? Não é restringir, reprimir, oprimir, né? Não é nada disso. Significa dar vazão adequada às energias próprias do ser humano numa nova diretriz da vida maior, né? Ninguém está achando que a vida física tem que terminar para que a vida espiritual possa começar. Nós já estamos na vida espiritual. É como o Chico Xavier comentava com a gente, né? O senso de eternidade. Nós já fazemos parte da eternidade. Estamos
temporariamente encarnados para desenvolver algumas habilidades nessa esfera psicopedagógica chamada Terra, né? Bom, a mente é como um aditamento espiritual para a alma, uma escola de relevância transcendental na Terra, alojando qualidade e manifestando dons diante de quantas colisões forem necessárias. Olha que interessante. A pedagogia não é feita com gabarito, né? Eu tenho que aprender isso aqui, então eu tenho que fazer o gabarito, eu tenho que gabaritar. Não. Cada um vai aprender naquilo que lhe for possível. Não existe um gabarito. Eu não tenho que ir lá me comparar com Cristo. Não, ele é uma referência. Ele tem um gabarito dele, né? Nós vamos pegar o nosso gabarito e perceber o que podemos melhorar. Tantas vezes forem necessárias a tentativa. Como ele falou aqui, ó, diante de tantas colisões quantas forem necessárias. Colisões seria isso, né? De repente, tentei e não deu certo. De repente, fui fazer e fiz igual, fiz pior. Não importa. O importante é manter o que nós chamamos de prontidão e disposição a acertar. E acertar não é fazer o certo, é alcançar a vida maior, é alcançar sentimentos, pensamentos compatíveis com a vida maior. Não existe um selo de garantia ou um selo de formosura espiritual, não tem. Não existe uma ISO 9000 espiritual. Ah, se eu fizer tudo isso aqui, eu vou ganhar um selinho da ISO 9000 espírito. Não existe, né? Cada um sabe onde vai desenvolver essa luz interior e não importa quantas vezes eu preciso atritar. Mais ou menos atritar uma pedra até que saia uma faísca e ela se torne uma centelha divina com a sua luz própria, né, que é o fogo, né? Bom, ele diz aqui ainda mais, né? Não há progresso sem as sucessivas etapas de lutas e nem sempre o vitorioso é o vencedor. Como o vencido, muitas vezes, não é verdadeiramente o derrotado. É muito interessante. O que ele está querendo com isso? Por exemplo, pegar um exemplo muito típico, né? Uma pessoa que tinha um comportamento que a gente acha ruim, feio, ou que não devia ter. Aí ele morreu fazendo aquilo. A gente pensa assim, foi para o inferno, né? Vai lá para as trevas, para o umbral. E a gente vai se comunicar com ele e descobre que não, que ele está em nosso lar, ajudando Emmanuel passar limpo as obras do André Luiz, né? Digitando as obras do André Luiz, aquelas que ainda vão sair, né? Pensa, puxa, mas ele não era um cara estúpido, safado, bandido, assassino? Então, nessa vida, ele desenvolveu essas habilidades, mas dentro dele ele já teve um despertar espiritual que o permitiu abrir novas frentes de conhecimento e de desenvolvimento, de maneira que ele sabe que ele deve algumas coisas, que ele vai voltar para fazer essas reparações, mas ele já está pronto e disposto para o crescimento na direção da vida maior. Prontidão e disposição, só para a gente lembrar, foi o exemplo que Jesus nos deu. Não é para fazer como ele fez, porque o gabarito dele é de Cristo, tá? E é desse Cristo, o Jesus, e tem outros espíritos crísticos que têm os seus gabaritos. Mas ele nos deu uma dica, um exemplo, que o que é a disciplina, que é exatamente a posição pela qual ele morreu, em pé e de braços abertos. Que significa, em pé significa prontidão. Estou pronto. Não estou nem humilhado, indisposto e nem prepotente, arrogante. Pronto. Tá? E estou de braços abertos. Não estou nem negando, me fechando e nem ousando fazer um monte de coisa que depois não sei dar conta. Não. Eu estou pronto e disposto a fazer aquilo que é do meu real tamanho, a minha realização. Olho para Cristo e vejo, é um bom exemplo. Vou fazer do meu jeito, mirando no mesmo lugar que ele mirou, que é a vida maior. Então, estar pronto e disposto significa isso. Cadê os instrumentos, as minhas instruções, o meu instrutor, e eu vou fazer a minha parte quantas vezes forem necessárias até que eu tenha o despertar espiritual. Um outro exemplo também
é a dependência química. Vamos pegar o alcoolismo. O Bill Wilson, o fundador dos Alcoólicos Anônimos, ele teve o despertar espiritual dele durante uma de suas internações para fazer abstinência, em que ele entrou numa abstinência por falta do álcool e teve lá um fenômeno mediúnico através disso, na qual teve um despertar. Quando ele voltou disso, ele pensou, isso tem tudo a ver com o que eu estou estudando lá nos grupos Oxford, que era um grupo que estudava o cristianismo primitivo, sem a influência das igrejas, o que os cristãos faziam nas catacumbas, né? Então ele percebeu que tudo aquilo que ele estudava tinha a ver com esse despertar que ele teve, que era uma experiência única dele. E ele não sabia como falar isso para os alcoólatras, porque foi depois desse despertar que ele entendeu que se ele tiver um sentido maior na vida, beber perderia o seu sentido, apesar dele continuar tendo vontade e compulsão a beber. Então ele inventou, dizem que foi no joelho, e provavelmente foi mediunicamente, talvez, inspirado, os 12 passos, em que ele fala de 12 princípios espiritualizantes, sem falar de religião. E ele transferiu essa ferramenta para os outros alcoólicos, fazendo como? Levando a palavra, ajudando os alcoólicos, que foi o que ele mais percebeu, que enquanto ele está pensando em ajudar os outros, ele não pensa em beber, né? E quando ele pensa em beber, ele lembra do tal do senso da eternidade e isso perde o sentido. Beber não faz mais sentido. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Não interessa, o cara pode morrer alcoólatra e você vai falar mal dele, né? Como também ele está falando o inverso. O cara morreu lá, anjo e arcanjo, com todas as belezas de uma seita religiosa, com todas as honras de uma igreja, e de repente ele chega no plano espiritual e não tem ninguém para recebê-lo, né? Está lá no umbral, sendo convidado a ir para as trevas, porque talvez todo aquele conhecimento teológico ou espiritual, ou mesmo espírita, não deu o despertar espiritual nele. Então ele falhou? Não. Foi mais uma tentativa, lembra? Tantas quantas colisões forem necessárias. Ninguém é julgado, condenado e executado. Todos nós somos compreendidos e amados por Deus. Não deu? Vamos tentar de novo, de uma outra forma, né? Bom, a engrenagem da vida se apresenta envolvida em mistérios intrincados, dirigida por leis sutis, atendendo o karma individual como força teleguiada à ordem maior de processos evolutivos. É isso que eu estou falando. Se tiver que nascer desta ou daquela etnia, ou com este ou aquele comportamento, deste ou daquele sexo, é tudo por uma função psicopedagógica, em que pode haver colisões também para fins pedagógicos, psicopedagógicos. Eis o esquema ao qual nos compete obedecer dentro do rigor que as nossas forças suportarem. Perfeito, isso aqui significa dentro do nosso real tamanho. Ninguém vai carregar um fardo maior do que pode carregar, ok? Acionemos a boa vontade e a inteligência para o trabalho da educação da mente, sem recuar frente aos falsos perigos, fake news, né? Não recua perante essas ameaças, os falsos perigos. Não deveis vos apoquentar com simples arranhões nas estradas. Sim, é claro que às vezes a gente rala o carro, mas vai parar por causa disso? Não. A viagem é longa e, para avançarmos, gastaremos combustível em forma de dor e de sacrifício, dos quais a inteligência educada sabe se desvencilhar. Então, educar a inteligência não levar as coisas para o lado pessoal. Tudo são oportunidades de desenvolver habilidades. E outra coisa que ele diz aqui, nem sempre haverá dor, mas haverá sempre sacrifício. Lembrando que sacrifício significa ofício santo. Sacrilégio é alejar o santo. Sacrifício, ofício santo, aquilo que eu estou fazendo para desenvolver uma habilidade nova. Portanto, me torna melhor do que eu era antes. Mas isso exige um esforço, é isso que ele está falando, né? A lavoura, na atualidade no mundo,
faz cumprir as profecias por intermédio da tecnologia, multiplicando-se quantas vezes a ciência desejar. É a internet de tudo e de todos ao mesmo tempo, o tempo todo. O efeito panóptico de mão dupla, que eu já falei, né? Assim deve ser o plantio no campo da mente. A técnica filosófica e religiosa tem o direito de alcançar meios e métodos que correspondam ao mesmo avanço da ciência terrena. Sim, nunca se falou tanto de espiritualidade ao mesmo tempo, o tempo todo, do que na era da internet, né? Isso. Então, no mundo das ideias, na formação dos pensamentos, na obra completa da semeadura. E que os frutos, igualmente, se multipliquem muitas vezes na área do amor, na construção do bem, na prática da caridade, no curso do perdão, na fraternidade, no trabalho e na concórdia. Você vê que ele não usou nenhuma palavra na política, na administração, né? Em nada disso. Ele falou de fórum íntimo de valores éticos e morais do ser humano. Tenho visto já ultimamente uma coisa muito interessante. Eu não sei qual foi o site, mas eu vou estar vendo, né? Que pessoas, acho que em Minas Gerais, lançou uma campanha dizendo assim, ó, se você é um trabalhador autônomo, pode ser um pedreiro que ninguém está chamando, pode ser aquele carrinho que vende cachorro-quente, que não tem mais ninguém passando no metrô para comprar, pode ser, sei lá, qualquer coisa que seja autônomo, né? E não está conseguindo ter dinheiro e está acabando o dinheiro e a comida na sua casa, eles estão se dispondo. Coloque o seu nome aqui, que deve ser uma rede, não sei se é do Facebook, e quem tiver algo a mais em casa, nós vamos levar para você, para que você não passe fome. Então, parece assim, não passe fome, conte conosco. O que significa isso? Que não precisamos da intervenção de nada nem de ninguém, do governo, talvez porque tem dinheiro no nosso lar, mas de nenhuma ideologia que venha nos colocar cabresto, principalmente no sentido da fome, que é o que se espera logo depois de terminar o coronavírus, é que vem alguns espertalhões de ideologias nefastas tentar controlar as pessoas pela fome. Lembrando, eu sempre digo, né, o que faz a história acontecer é o abastecimento. E os espertalhões se aproveitam da fome para controlar as pessoas. Se as pessoas se autoajudarem, não precisa de ninguém de fora. Que foi exatamente o que acontecia com os cristãos primitivos, que eles se ajudavam mutuamente de uma maneira tão intensa que eles dispensavam o governo, que era o Império Romano. Até que, 300 anos depois de Cristo, o penúltimo imperador de Roma decidiu institucionalizar o cristianismo porque ele estava perdendo o controle sobre essas pessoas, o governo sobre essas pessoas. Aí começou, então, a era da corrupção dentro do que nós chamamos da criação das igrejas inspiradas em Cristo, mas que muitas vezes não revelam o próprio Cristo, né? Então aqui ele vai dizendo mais coisas. Isso. A substância de uma mente educada alimentará todo o organismo, dando ao espírito um corpo em condições de desempenhar os deveres concernentes aos compromissos assumidos. Sim, saúde. Tudo isso aqui para dizer mente sã em corpo são. Espírito, mente, corpo, espírito são, mente sã, corpo são. A glândula pineal, é tão estudada pelo Dr. Sérgio Felipe, planifica as forças espirituais, doando a todo o sistema nervoso a cota correspondente às suas necessidades. Sim, né? Se você acabou de comer, vai dar sono. Você vai falar, por quê? Porque quem está precisando de sangue é o tubo digestivo, não é o teu cérebro, né? E é assim que a glândula pineal vai comandando não só a nível material, mas a nível também energético, né? E quando a mente é sadia, essa energia vivifica, duplica as possibilidades, lubrifica todo o engenhoso sistema glandular e linfático, amacia os músculos das emoções disciplinadas e dos sentimentos puros. Por isso que entra a disciplina, porque o nosso pensamento está sempre querendo desviar. E desviar para onde? Para os velhos hábitos, né? Então, evitar de ficar vendo noticiário
que já não reflete mais a realidade, que a gente sabe que, infelizmente, o jornalismo, por causa de alguns jornalistas, se tornou uma função mercenária, ou seja, alguns jornalistas resolveram falar mal de quem lhes paga menos, né? Mas ele vai cobrar dos dois lados, né? Então a gente tem que realmente filtrar o que pega de informação. Se uma informação mexeu com você, vai buscar na fonte. E normalmente procura saber aonde que aquela pessoa está emitindo diretamente as suas opiniões, procure a origem dos fatos e não acredite, infelizmente, nos nossos jornalistas de hoje. O problema não é o jornalismo e nem são os jornalistas, são alguns jornalistas mercenários, certo? Então, eis aí o valor dos pensamentos retos, das emoções disciplinadas e dos sentimentos puros. Se, porventura, ainda nos faltarem essas condições, não é bom que falte a boa vontade para adquiri-las, aquilo que nós falamos, pronto e disposto, boa vontade, com o esforço de todos os dias e o uso dos meios lícitos para isso. Ok, né? Lícito, já não precisamos falar mais da ilicitude que vivemos até ontem, né? O Evangelho representa a herança de todos os estudantes da verdade. O Evangelho é a boa nova. Foram os exemplos que o Espírito Crístico veio nos dar, aproveitando o que nós tínhamos, né? Ele não veio fazer nada sobrenatural, né? Ele veio nos trazer outras leis da natureza que desconhecíamos, né? Sigamos o Mestre, que ele já nos segue há milhões de anos, sem que o cansaço desfigure a inteligência de Jesus. Então, essa talvez seja o exemplo maior de Jesus, é a perseverança, né? Ele não se cansa de nós. Então, não nos cansemos de estar prontos e dispostos a mudar. Mesmo que nós venhamos a ter, como é que ele fala? Tantas quantas colisões forem necessárias. Ele nunca vai nos julgar, nos condenar, nos executar. Quando muito, se você se dirigir a ele numa prece, uma oração, ele vai ajudar você a se autoanalisar e perceber aonde foram que provavelmente falhou algumas propostas de revisão de vida, de reformulação de valores, de deixar velhos hábitos, e sempre um dia de cada vez, né? Só por hoje manter a serenidade. E assim é o que significa nosso campo mental. Se o seu campo mental, como ele diz aqui, é o da boa vontade, né? Que na realidade é estar pronto e disposto, isso já é muito bom, porque nós não vamos ficar perdendo tempo com a autopiedade, sabe? Do tipo, ai, coitadinho de mim, eu comecei a andar e tropecei na pedra, quase virei meu pé, eu acho que não vou mais andar. Não. Pega a pedra que você tropeçou, tira ela da estrada, porque talvez venha alguém atrás que também pode estar desapercebido. Continue andando, continue seguindo o seu processo de crescimento na direcionamento dos anseios da vida maior. E aí o seu campo mental se torna propício a você perceber todas as ferramentas, que são os instrumentos, todas as instruções que muitas vezes lhe chegam em forma de intuição, e principalmente se manter ligado ao grande instrutor, que no caso aqui a gente pegou como referência Jesus, o nosso mestre, espírito da esfera crística, né? Está faltando, acho que, alguns minutinhos para terminar, né? São 5 minutos, eu quero ver as nossas perguntas aqui, algumas considerações que nós podemos ter aqui. Vamos ver aqui, algumas pessoas. A Sônia Maria Oliveira, boa tarde a todos os irmãos, um abraço fraterno do Rio de Janeiro, legal, pessoal do Rio. A Regina Carvalho, aqui pelo Facebook, manda uma boa tarde para nós. A Simone Barreto, boa tarde, meus queridos, diretamente de Connecticut, nos Estados Unidos, olha que legal. Bacana o pessoal nos vendo e nos ouvindo lá. E outra, ela me fez lembrar uma coisa. Hoje, às 17 horas do Brasil, nós vamos iniciar um grupo que eu e uma outra pessoa lá na Inglaterra, ela é uma brasileira de naturalidade espanhola, trabalhando na Inglaterra, montamos um grupo chamado Espíritas Anônimos, que vai ser feito em forma de rede, através de um programa que nós vamos talvez estar colocando aqui. É um link que você entra e por 1 ou 2 horas a gente fica conversando e estudando a doutrina a nível mundial. O mundo inteiro pode estar
participando deste grupo. E eu vou estar lá agora, daqui a pouco, quando terminar o programa, eu já vou entrar no link e vamos estar participando. Se for possível, o pessoal da rádio colocar esse link, que acho que a Mariana passou para vocês, vai ser interessante as pessoas se quiserem entrar, tá bom? Marlene Santos, um beijo grande, adoro TV Mundo Maior. Teobaldo mandou uma boa tarde para nós. A Verenice Rodrigues, olá, sou de Mogi das Cruzes, já te conhecemos, Verenice, aqui de São Paulo, né? Meu pai nasceu aí em Mogi. No início senti raiva do governo chinês, não do povo, porque matou o próprio povo por irresponsabilidade. Não pensava que tinha esse sentimento nessa potência toda, risos. Depois estou buscando equilíbrio, porque senti raiva de mim por ter sentido raiva. Pode isso? Lembrando, viu, Berenice, que raiva não é sentimento, raiva é uma emoção que nós dividimos com os animais, tá? Animal também sente raiva, e nós também quando nós nos sentimos ameaçados. E muitas vezes nós podemos nos sentir ameaçados por uma fantasia que a gente faz, por uma ideia que a gente tem, e aquilo nem está acontecendo. Como tem tanta fake news, não é difícil a gente sentir raiva. Maria Ribeiro, a Sônia Costa, já está terminando o programa, né? A Miriam Perger, gratidão, doutor Jorons, estamos esperando o Senhor. Nesse momento difícil, suas palavras ajudam muito. Que Deus o abençoe. Então, eu vou encerrando aqui a Patrícia Vilas Boas Ribeiro, Iraci Félix, a Sônia Costa, o Michael Yoshida, seja bem-vindo, Michael, a Ivete, a Enia Inamini está assistindo. Oi, Ani, tudo bem? A Luciana Rosa, a Terezinha Manso, Milisa Andrioli, a Verenice Rodrigues de novo, mandou um abraço, a Sônia Costa, e um monte de gente aqui, que nós vamos estar sempre juntos. Mandaram até um bonequinho com coraçãozinho, a Conceição Teles. Ela diz, ter a TV Mundo Maior nos meus aparelhos eletrônicos é um presente dos amigos espirituais. E a gente é que agradece aí a presença de todos, e a gente encerra aqui o programa novamente, e sexta-feira que vem estaremos com mais um texto aí do Miramês, para nos entreter a mente, e a gente poder crescer na direção da vida maior. Até lá. Você acompanhou Novamente.